Vamos orar pelo pregador? Robson, pastor? Amém. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Deus, por mais uma noite em Tua presença. Senhor, que o Senhor ilumine o pastor Rob, Pai, para ele pregar aquilo que o Senhor falou no coração dele, Deus. Que não seja aquilo que vai nos confortar, mas aquilo que vai nos exortar, Deus, segundo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor ilumine a mente dele, faça ele lembrar de tudo que ele preparou e que seja tudo para a Tua glória, Deus. Que ele suma neste altar e que o Senhor apareça, Deus. É a minha oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu entendi que ele falou assim, que ele suma desse altar, sabe? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Quem que está na salinha hoje? Vem cá então orar pelas crianças. Cadê as crianças? Vem cá, em nome de Jesus. É quase do meu tamanho. Desculpa aí, gente. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar para os pequeninos. Vem, Paulinho. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessas crianças. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Cada um de nós, pais, igreja, pastores, para ajudar essas crianças a crescer no Teu caminho, Senhor. Elas são do Senhor. O Senhor está com elas. Meu Deus, que o Senhor livre elas de todo mal, Senhor. Toda influência desse mundo. Que elas sejam uma bênção para o Senhor. E que no futuro, Deus, elas possam testemunhar tudo que elas viveram aqui, Senhor, durante a sua infância. E que isso possa perpetuar na vida delas. E que elas possam fazer isso também, Senhor, num futuro breve, com outras pessoas e com outras crianças. Que o Senhor fortaleça cada um de nós e fortaleça todas elas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de nós adentrarmos a palavra hoje, eu quero agradecer a todo mundo que nos ajudou no lote nesse sábado. Em nome de Jesus, aqui um dia não vai ter culto dos jovens no lote, vai ter culto dos jovens na igreja, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a todos que vieram, foi uma bênção. E é isso aí, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Quem está nos visitando hoje, seja bem-vindo. Acredito que não tem nenhum novato. Tem? Quem que está visitando a gente pela primeira vez? Primeira ou segunda? Tem gente falando... Ah, tá. Porque... Como é que é seu nome mesmo? Seja bem-vindo, Laís, tá? A casa é sua, volte sempre. Qual é o nome da... Gente do céu. E aí, pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é sua. Alex já é de casa. A breve esposa também. Amém? Lincoln é visitante também. Glória a Deus. Tá sumido, Alex. Chama a atenção dele, tá? Em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 14, você que abrindo, já pode ficar sobre seus pés para a leitura da palavra, amém? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe,
Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Deus, essa é a sua palavra e nós te agradecemos por ela. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ninguém, Senhor, absolutamente ninguém saia daqui sem compreender, ó Pai, e sem o desejo de colocar em prática a tua palavra. Deus, seja em nós e nós te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Então, nós sabemos que quem escreveu essa carta aqui que nós acabamos de ler foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nesse contexto que está escrevendo essa carta, em um momento de muita dificuldade, esteve preso várias vezes, mas poucos anos antes aqui, Paulo experimentou uma prisão doméstica, uma casa, alugaram para Paulo, para prender Paulo. Paulo, nesse contexto da prisão doméstica, quem o colocou lá foi o povo judeu, foi uma perseguição religiosa, inveja, um tanto de coisa, prenderam Paulo. E Paulo, por ser cidadão romano, Paulo, por ser prisioneiro de César, ele tinha algumas regalias. Dentro dessa prisão ele podia cultuar, dentro dessa prisão ele podia ensinar, ele tinha os seus escritos, e era uma bênção, entre aspas, né? Tinha sua liberdade limitada, mas era uma prisão domiciliar. Agora, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está numa prisão terrível. Historicamente, ele está preso aqui porque o Estado, o Império Romano, pediu a sua prisão. Quem aqui já estudou história vai lembrar-se de um imperador chamado Nero. Nero incendeia Roma. Ele tinha um desejo imbecil de reconstruir Roma. E ele queima 10 das 14 cidades de Roma. E ele coloca a culpa nos cristãos. E quem era o líder dos cristãos na época? Paulo. Então Paulo, nesse momento, nesse contexto, ele é lançado numa masmorra. A palavra de Deus fala prisão, mas ele é lançado numa masmorra conhecida como Marmitina. Essa masmorra é fria, úmida, escura. Só que o que mais assolava Paulo e o que mais me deixou preocupado quando eu li esse contexto, não é tanto a falta de iluminação, a umidade, porque nessa prisão as pessoas que eram presas nessa masmorra ou saíam leprosas ou saíam direto para o martírio, ou seja, direto para a morte. E Paulo, o que mais me deixou preocupado é o que ele fala lá no capítulo 4, versículo 7. Você está com sua Bíblia aberta? Mantenha aberta em 1 Timóteo, em nome de Jesus. Segundo, viu, gente? Obrigado. Capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o versículo 6, meus irmãos. Eu já estou sendo derramado com uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, além de Paulo estar preso, ele estava convicto de sua morte. Paulo, ele sabia... Está todo mundo prestando atenção? Glória a Deus. Então, Paulo, ele está convicto de que ele seria morto. Então, é nesse contexto que Paulo decide escrever uma carta a Timóteo. Vamos falar um pouquinho de Timóteo. Quem que era Timóteo?
Timóteo, na sua primeira visita, na sua primeira viagem missionária a uma cidade chamada Listra, Paulo, ele expõe o evangelho de Jesus Cristo, e ali muitas pessoas se convertem ao Senhor. Inclusive a avó de Timóteo e a sua mãe. A avó chama Lloyd e a sua mãe chama Eunice. Inclusive Timóteo também se converte. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de deixar registrado. Você está com sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, né? Você vai voltar lá no capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo, ele faz questão de deixar registrado, meus irmãos, que se lembrava das lágrimas de Timóteo. Olha que coisa linda. E ele fala uma coisa que chamou muita atenção. Paulo se lembrava também da fé não fingida dele. Eu achei incrível isso. E ele manteve registrado nessa carta o desejo de se reencontrar com Timóteo. E esse reencontro acontece. Na sua segunda viagem a Listra, Paulo se reencontra com Timóteo. Mas não encontra o mesmo Timóteo. Encontra o Timóteo amadurecido. Encontra o Timóteo cheio de amor pelo Evangelho de Jesus. Encontra um rapaz experimentado nas coisas do reino de Deus. E o principal, um camarada disponível para a boa obra. E eu queria que você se colocasse no lugar de Timóteo. Eu não procurei saber quanto tempo que demorou do primeiro para o segundo encontro, mas houve um tempo. Porque eu sei que para nós amadurecermos, é necessário um tempo. Ninguém amadurece da noite para o dia. Nem abacate, né? Tem gente que ainda pega um jornal, embrulha no abacate, coloca no fogão, tem que ser escuro para ele. Gente, isso é uma macumba, né? Mas funciona? Funciona. Mas para o amadurecimento é necessário tempo. Eu gostaria que você, ninguém melhor do que você, para olhar para si e ver o tanto que você amadureceu. Porque se você amadureceu, é sinal que você precisa ser provado. Não é verdade? Em nome de Jesus, então, faça uma análise de como que você realmente está, porque eu achei lindo, porque Paulo, ele encontra Timóteo, um cara diferenciado, amadurecido. E agora Timóteo se torna um filho na fé para Paulo. E bem provável um possível substituto para o seu ministério. Mas eu não quero falar sobre essa questão de substituição. Eu quero falar dessa carta maravilhosa que Paulo escreve a Timóteo. A centralidade, meus irmãos, dessa carta não é Paulo, não é Timóteo, não é a igreja. A centralidade dessa carta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a centralidade dessa carta. O motivo central de Paulo ter escrito essa carta a Timóteo é o Evangelho do Senhor Jesus. John Stott, ele escreveu em seus comentários, ele diz que de forma sintetizada, cada capítulo dessa carta que nós lemos tem uma exortação. Eu fiz questão de colocar isso aqui no sermão. O capítulo 1, de forma sintetizada, John Stott está querendo dizer que Paulo disse a Timóteo, guarde o Evangelho. E se você ler o capítulo 1 todo, arremete a isso, guarde o Evangelho. O capítulo 2, sofra pelo Evangelho. O capítulo 3, permaneça no Evangelho. E o capítulo 4, pregue o Evangelho. Vamos tentar memorizar? Capítulo 1, guarde o Evangelho. Capítulo 2, sofra pelo Evangelho. Capítulo 3, permaneça no Evangelho. Capítulo 4, pregue o Evangelho. Começou a pegar? Vamos repetir? Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. E capítulo 4. Pregue o Evangelho. No capítulo 1, se nós lermos, mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 1, se nós lermos, Timóteo, ele é vocacionado a seguir Jesus. Paulo, ele pede que Timóteo não se envergonhe do nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos dele. Vamos ao texto, vamos ler? Versículo 1 aí, olha. (8 e 9, meus irmãos, em nome de Jesus. Versículo 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim.
eu que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. Paulo aqui, meus irmãos, ele continua dizendo que é por esse motivo que ele tem sofrido. E talvez, meus irmãos, essa seja a resposta para todo cristão. Porque quando nós nos ingressamos, quando nós nos adentramos na vida cristã, a tribulação vem ou não vem? Ou nunca veio tribulação na sua vida? Aí qual que é a primeira pergunta que você faz? Por que, Senhor? Por que tantas lutas? Ora, se a palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, então é sinal que, por que está vindo tanta luta na minha vida? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que a minha família tem me perseguido? É a pergunta que todo cristão faz. Ou é só eu que faço isso? Por que tantas lutas na vida do cristão? Se nós somos o povo que servimos a Deus, por que nós sofremos tanto? Como o Narizinho falou aqui, eu tenho lutado. E eu descobri uma coisa, o diabo não gosta de crente não. O diabo odeia gente, cristão. Não é verdade? Então, meus irmãos, a resposta para essa pergunta que todo cristão faz é que todos nós, assim como Paulo, nós fomos vocacionados a viver uma vida cristã. Se você não quer passar tanta luta assim, você não pode ser um cristão. Porque se nós olharmos para a história, nós vamos ver que cristãos foram mortos por falar a verdade, por pregar a palavra de Deus, por simplesmente falar que é cristão. Existem lugares hoje, nesse exato momento, que a pessoa não pode falar que é cristã. Existem pessoas hoje que estão adorando a Deus em lugares escondidos, porque não pode afirmar que são cristãos, são perseguidos, são mortos. Isso é uma verdade. E nós estamos aqui livres, leves e soltos. Nós podemos adorar o Senhor da forma em que Ele merece. O que nos impede, né, meus irmãos? Absolutamente nada. O erro que nós cometemos, o erro gravíssimo que nós cometemos, é porque nós acreditamos que a vida que nós temos é nossa. Consequentemente, nós podemos viver a nossa vida do nosso jeito. Sendo que todo homem e toda mulher tem uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Você sabia disso? Paulo, ele tinha uma vida antes de Cristo. E ele passou a ter uma vida depois de Cristo. Principalmente quando ele caiu por terra. E de repente ele ouviu a voz mais linda do mundo dizer para ele: Paulo, por que me persegues? Vamos ao texto? Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Mas não desmarca Timóteo, tá? Atos 9, 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui nesse contexto, a vida de Saulo, a vida de Paulo, mudou radicalmente. Meu Deus. Aqui Paulo fica cego. Jesus usa um homem chamado Ananias. Ananias morava em Damasco. Jesus vira para Ananias e fala: olha, recebe Saulo de Tarso aí. Ele fala: Senhor, mas o Senhor manda à minha porta um assassino. Acredito que a grande maioria aqui sabe desse contexto, sabe dessa passagem. E é maravilhoso. Ali Paulo chega, é curado, aquela coisa toda. Mas aonde eu estou querendo chegar está lá no versículo 16. Vamos ler lá.
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha Paulo sofrendo. Por que todo cristão sofre? Claro que a nossa vida não é um dia inteiro de luta, um mês todo de luta. Mas, meus irmãos, a tribulação nos torna perseverantes. É a tribulação que vai nos transformar em verdadeiros cristãos. Não é verdade? Meu Deus, vamos voltar lá em 2 Timóteo. Vamos ler o versículo 12. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vocês lembram do que John Stott disse de forma sintética, o capítulo 1? Guarde o Evangelho, não é isso? Então olha no versículo 14 aí de 2 Timóteo. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Cada cristão precisa guardar o Evangelho. E não tem como guardar o Evangelho se você não meditar, se você não buscar conhecer o que está escrito nesse livro que você está segurando aí. Nós precisamos guardar o Evangelho. As palavras desse livro têm que migrar para o nosso coração. Cristão medita na palavra de Deus. O assunto do cristão é a palavra de Deus. Você pode falar sobre Cruzeiro e Atlético? Pode. Mas que o início, o fim dessa conversa tem que ser palavra de Deus. Ou você vê Jesus numa rodinha falando de qualquer outro tipo de assunto, a não ser um assunto pertinente ao reino de Deus. Mais uma vez, eu não estou falando que você tem que ser um cara que vai colocar uma toguinha e vai, sei lá, e vai ficar batendo a cabeça na parede. Não é isso que eu estou falando. Mas se da sua boca sai a palavra de Deus. Nós precisamos ser conhecidos pela palavra que nós carregamos. Amém? Glória a Deus. No capítulo 2, vamos lá no capítulo 2, 2 Timóteo. Irmãos, eu estou naquela situação. Eu não sei se eu coloco o óculos, se eu tiro o óculos, eu estou ficando doido. Amém, vamos lá. Paulo instrui Timóteo a apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado, de quem não tem nada a se envergonhar. Vamos ler lá, em nome de Jesus. Portanto, aliás, é qual o versículo? Versículo 15, meus irmãos. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu vou ler o 16 também. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A palavra provar no original grego é dokmos. Traz uma ideia de na medida. Eu acredito que é esse tipo de cristão que o Senhor requer de nós hoje. Que nós sejamos pessoas na medida, nem faltando e nem passando. Eu acho que é esse tipo de cristão que Deus requer de nós. Pessoas moderadas no falar, até mesmo na seriedade, sabe, meus irmãos? Até mesmo na seriedade. A pessoa muito séria, rabugenta, sei lá, deixa o rosto feio, a pessoa que anda com a cara fechada. A minha avó era assim, sabe, meus irmãos? Mas era um doce de pessoa. Mas tinha que ficar justificando. Tem a cara fechada, mas era uma pessoa boa. Tudo que excede é demais. Vamos para obras. Aquilo que o Senhor pede para você fazer, se você faz para o Senhor de forma incompleta, é legal? Claro que não. Passando demais, também não. Se eu pedir para você fazer uma coisa, faça. E fazer de qualquer jeito também não é aceito. Então, na medida, é esse tipo de cristãos que nós precisamos ser. Pessoas moderadas, aprovadas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10.
Estávamos falando sobre Salomão hoje na SEB. Olha que incrível isso, meus irmãos. Tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem distribuidor de água, nem serralheria. Não há nada, nem sabedoria alguma. Isso está na sua Bíblia, não está, meus irmãos? Irmãos, existe um tempo para fazer algo para o Senhor, e o tempo é hoje. O tempo para fazermos para o Senhor é hoje, não é amanhã, é hoje. Como uma vez eu falei aqui, não existe o amanhã. Quando chega amanhã é o quê? É hoje. Às vezes nós ficamos tão preocupados. O que eu devo fazer para o Senhor? Tem tanta coisa para nós fazermos para Ele. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Amém, meus irmãos? Então, aqui no versículo 3, encontramos a segunda exortação dos comentários de John Stott. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Sofrer pelo Evangelho é sinal que você está no meio, que você está inserido. Se você não está sofrendo perseguições, tem alguma coisa errada. Alguém já viu alguma pessoa tacar uma pedra num pé de eucalipto para cair uma fruta? Claro que não. A árvore que leva pedrada, ela dá frutos. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Se você não está sofrendo em prol do Evangelho, se você não está sofrendo, é um sinal ruim. No capítulo 3, se nós pudéssemos dar um nome, um título, para esse capítulo seria Timóteo, prepare-se. Vamos lá no capítulo 3. 2 Timóteo. Glória a Deus. Olha como que Paulo começa a escrever esse capítulo. Saiba disso. Tem versões que falam assim, olha, fique certo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Meus irmãos, talvez nós olhamos para a situação hoje do mundo, tem uma falsa paz. Parece que está tudo certo. Porque, infelizmente, nós somos movidos a coisas muito grandes. Nós não estamos preocupados com ideologias. Guerra para nós tem que ter bomba, tem que ter míssil, tem que ter artilharia. Quando fala em tempos difíceis, talvez nós esperamos, um anticristo bater a porta, ou, não sei, nação contra nação, aquela coisa toda. E eu tenho uma coisa para afirmar para vocês, os tempos estão difíceis. Paulo diz a Timóteo, fique certo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes por meio dos profetas, e nesses últimos dias tem falado pelo seu Filho. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 14, ele replica as palavras do profeta Joel, diz assim, olha, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu não sei você, mas está difícil para criar até filhos. Escola que era um lugar de ensinar a criança matemática, português, ensinando outras coisas. Quando Paulo diz que sobrevirão dias terríveis, esse terrível que eu pesquisei, traz a conotação de furioso. Esse furioso foi usado 2 vezes na Bíblia. A primeira vez para descrever aqueles demônios que estavam lá em Gadara. Sabe, a gente até brinca, aquele gadareno. Jesus ele usa esse termo para descrever
o quão furiosos aqueles demônios estavam. E Jesus usa o mesmo, e Paulo usa o mesmo termo para falar que os dias serão terríveis. Meu Deus. O que torna o seu dia terrível, meu irmão? Eu anotei algumas possíveis respostas aqui, mas se você lembrar de alguma, você pode falar. Divórcio. Divórcio torna o seu dia um dia terrível? O meu tornaria, viu? Imagina, minha esposa, amor, quero separar de você. Misericórdia, não. Não. Não vai falar amor, não? Ai, Jesus amado. Demissão, né? Você não espera, de repente, chama você lá na salinha. Doença, traição, data show queimado. A verdade é que Paulo, além dele falar do dia mau, ele fala quem que vai fazer desses dias maus. Lá no mesmo capítulo que você está, lá no versículo 2, o capítulo 3, Paulo cita os responsáveis pelo dia mau. Vamos ler o iniciozinho do versículo 2, do capítulo 3. Os homens serão egoístas e... Eu contei aqui, Paulo cita 14 características, aliás, 19 características. Os homens serão os responsáveis. Meus irmãos, como eu disse, prepare. Você que não tem filho ainda, prepare. Você que está carregando seu filhinho no colo, prepare. Igreja do Senhor, prepare. Prepare para os dias maus. O Alisson pregou isso aqui na quarta-feira. Prepare. Claro que a esperança caminha do lado do dia mau. Verdade. Prepare. Principalmente para quem está vivendo uma vida de cristão e não é cristão ainda. Prepare. Prepare. Em nome de Jesus. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade pós-moderna, pluralista, relativista. Eu estava vendo um podcast nessa semana que falava sobre a sociedade e a palavra de Deus. Eu tive que colocar isso aqui no sermão para falar para os irmãos. E eu quero muito que os irmãos entendam, porque é perigoso. A ideologia aprendeu a ler o Salmo 40. Esperei com paciência, porque não é para agora, meus irmãos. O que está começando a fazer efeito aqui foi plantado lá atrás. Gente, são coisas demoníacas. E eu vou expor para vocês a sociedade pós-moderna de forma rápida, a relativista e a pluralista. Sociedade pós-moderna, ela até aceita Jesus, mas ela rejeita a singularidade de Cristo. Sociedade pós-moderna, ela quer dizer assim, olha, Jesus Cristo é o caminho, legal, mas Ele não é o único caminho, não. Está vendo como é que é sutil? Sabe essa verdade que nós carregamos aqui, meus irmãos? Eles concordam, é verdade, mas não é toda a verdade. Olha, a verdade que você tem, beleza, mas ela é a verdade de muitas verdades. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é perigoso. Eu estou aqui no caderno, assim, passando para cima. Jesus amado. Sociedade relativista é perigoso também. Ela rejeita a ideia da verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Não existe. Não existe verdade absoluta. E por ela rejeitar a verdade absoluta, ela rejeita a palavra de Deus. A sociedade pluralista, para mim, é a pior. Essa que eu acho que foi Satanás que fez. Ela não acredita no pecado. Ela até acredita que se você cometeu um crime, você roubou, você assassinou, sei lá, você bateu numa mulher na rua, você merece cadeia e merece mesmo. Mas ela não acredita que nós podemos pecar contra Deus. Isso é a sociedade que está se levantando. Na verdade, começou a se levantar lá atrás. Ninguém acreditava. As pessoas falavam, a gente dava uma risadinha, que bobagem. E hoje está aí. Quem conhece alguém que toda hora fala é relativo. Eu fui pregar uma vez para uma pessoa, falei assim, olha, se você não crer, você já está condenado, é relativo. Jesus voltará, é relativo.
E essa palavra, ela tentou entrar na minha boca. Parece um vício. É relativo. Não é verdade, pastor? E é um nojo pregar para a gente assim. Mas como pregar para essas pessoas, meus irmãos? Como pregar para essas pessoas? Para essa sociedade que rejeita o nosso Cristo? Como pregar para essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus? E existem pessoas assim na congregação. Estão entrando, estão à porta. E nós precisamos pregar para essas pessoas. Você vai pregar com a sua vida? Você vai pregar com a palavra de Deus. Nós vamos pregar com a palavra de Deus. Como eu falei no início, fiquem atentos aos sinais. Existe uma guerra com bombas, com mísseis, com artilharia pesada, mas existe uma guerra ideológica. Fiquem atentos em nome de Jesus. As pessoas estão ridicularizando a palavra de Deus. E nós estamos engolindo, aceitando tudo. Tito 1:1, é necessário fazê-los calar. Uma mentira nós combatemos com a verdade, meus irmãos. Um cristão verdadeiro, ele mostra que ele é cristão verdadeiro quando ele está perto de um cristão falso. Um dia nós fomos falsos. Um dia nós não valemos nada, continuamos não valendo, né? Mas valemos tudo porque Cristo está em nós. Nós precisamos anunciar o Evangelho às pessoas. E não tem outra forma, a não ser pela palavra de Deus. Romanos 1,16 diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho que vai combater isso, é o Evangelho de Deus que vai nos sustentar no dia mau, é o Evangelho de Deus que vai nos sustentar como cristãos, é o Evangelho que vai fazer valer aquilo que nós falamos. Porque apenas ler, repetir o que a palavra diz, não acompanhado de uma vida de renúncia, não vale nada não, meus irmãos. Tem tantos homens enganando, tanto de gente, usando a Bíblia. Uma vez eu congreguei numa igreja que o pastor falava, tinha que fazer uma campanha. Campanha, vamos dar um nome, campanha... Deixa eu ler uma palavra, quer ver como é que faz uma campanha, meus irmãos? Vamos fazer uma campanha hoje. Campanha dos dias terríveis. Ô irmãos, ia falando, mas no final, lançava a campanha, eu disse, oh meu Deus, rápido, simples, usando a palavra de Deus. Uma vez o pastor Elzo, desculpa, eu vou ter que falar que você gosta de falar da sua esposa. Uma vez o pastor Elzo chegou para a gente e compartilhou que estava passando uma dificuldadezinha, sabe? Tem muitos anos isso. Aí a gente se compadeceu, é mesmo? Não é? Aí o pastor fez a campanha lá da vassoura, a vassoura custa R$100. Aí o pastor Elvis com 2 vassouras, gente, e ele tinha fé, meus irmãos, o menino tinha fé, sabe? Tem fé, na verdade. Como é que é? Pois é, verdade. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Sobre as 19 características que nós vamos ler. Como eu disse, meus irmãos, não está longe, está perto, tá? Está perto. A estratégia aqui mudou. Satanás, ele não quer arrastar os cristãos lá para fora, não. Ele quer causar o caos aqui dentro. Primeiro modelo, quase que deu certo, Judas. Ou deu certo, né? Pois é. Primeira estratégia, ele fez o caos no meio, na mesa, no meio dos discípulos, no meio da comunhão. Satanás não quer levar você lá para fora e escandalizar você, não. Ele quer causar o caos aqui dentro. Estratégia. Não vamos cair nisso não, meus irmãos. Vamos ficar atentos em nome de Jesus. Vamos ficar atentos. Em nome de Jesus. Irmãos, na hora que lermos do versículo 1, aliás, versículo 2 adiante, eu separei em 3 grupos aqui. Características pessoais, características familiares e oposição contra Deus. São 19. Vamos ler, acompanha comigo lá no versículo 2, capítulo 3. Os homens serão egoístas, que só pensam em si mesmos, avarentos, que investem apenas em seus próprios interesses, presunçosos, alguém que agem como se fossem superiores a todos, e blasfemadores, falam mal de Deus e de todo mundo. Agora, vocês entendem que traz uma conotação pessoal. Agora, o segundo grupo,
que é a característica familiar. Vamos lá, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, alguém que não pede perdão, não perdoa, é um rabugento, misericórdia. E essas próximas 9, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes do mundo do que amigos de Deus. E esse último aí, meus irmãos, aparência de piedade. Gente, isso aí é perigoso, porque você não consegue identificar. Fica atento. O conselho de Paulo para Timóteo em relação a esse tipo de pessoas é: fogem destes também. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a pessoa que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com aquela pessoa que você chama de amiga. Oi, miga, miga daqui, miga dali. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, as suas dificuldades. Peço ao Senhor direcionamento. Senhor, coloque no meu caminho alguém que eu possa compartilhar isso. Porque a palavra de Deus pede para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E isso é aqui, é na igreja. O mundo não tem nada para te oferecer, não. O mundo é falso, meus irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Você não tem um amiguinho lá na faculdade, não. Todo mundo falso. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu posso entrar, então vai nessa. Fica atento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como fazer para fugir? Como fazer para fugir dessas coisas? Nós só fugimos daquilo que nós conhecemos, meus irmãos. Enquanto não é prejudicial, para você está tudo bem. Mas a palavra de Deus, ela vai te dar direções. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos avançar no mesmo capítulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Meu Deus do céu. Palavra de Deus, ela vai trazer compreensão sobre tudo. Gente, é o único livro que nós lemos com o autor do lado. Palavra de Deus, ela traz respostas para aquilo que você nem está passando ainda. Meu Deus. Capítulo 4, Paulo instrui Timóteo a se preparar para pregar a palavra dentro e fora do tempo. Paulo diz para Timóteo para ele ter pressa. E no mesmo tempo ele pede para exortar com paciência. É isso que nós fazemos todos os cultos. Nós temos pressa, nós oramos ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que a sua igreja precisa ouvir? Você não está aqui ouvindo uma palavra aleatória que a gente colocou numa roleta e o que é isso aqui? Não. Nós oramos, o Senhor nos dá a direção. E a sua multiforme graça faz com que essa palavra sirva para todos vocês. Não tem ninguém aqui que não precisa dessa palavra. Eu sou o que mais precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 3 e 4. Aleluia. Versículo 3 e 4, capítulo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai. Deus é bom demais. Obrigado, tá, filho? E o versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E meus irmãos, para concluir, se preparem para os dias difíceis, mas alguém muito importante prometeu estar conosco. Pode vir tudo, pode vir toda a ideologia que criarem. Existe alguém que prometeu estar conosco todos os dias.
E está lá em Mateus capítulo 28, 6, 28, 20. Obrigado, filho. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e ficasse sobre seus pés. Mateus capítulo 28, versículo 20. Nós vamos ler a parte B, tá, meus irmãos? Isso. Vamos ler o 19 para ficar completo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele prometeu estar conosco. Nós cremos que ele estará conosco. Ele não vai estar porque nós cremos, é porque ele disse. Ele está conosco. A igreja, ela é vitoriosa. E você faz parte dessa igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, fortaleça a sua fé. Eu não sei o que você tem feito com os seus dias, com o seu tempo, com a sua vida, mas ninguém se fortalece sozinho, não. Nós precisamos nos fortalecer como igreja. Satanás, ele está à porta. E ele não brinca, meus irmãos. Não vacilem em nome de Jesus. Fiquem atentos. Guarde o evangelho. Guarde o evangelho no seu coração, meus irmãos. Em nome de Jesus. Nós temos um resto de semana, uma semana inteira, novinha em folha, para colocar em prática o que nós aprendemos aqui hoje. E Jesus, ele prometeu estar conosco. Amém? Você crê nisso? Crê de verdade? Vamos colocar em prática, em nome de Jesus, essa palavra. Vamos orar em nome de Jesus? Cadê o Aleph? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. És oleiro, és oleiro, e eu, obrigado, Senhor, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento.
Oh, Pai, nós oramos por cada um aqui nessa noite, pelos nossos familiares, pela nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que abençoe cada um aqui nessa noite, cada um que saiu de sua casa e de uma forma, Deus, que a Tua palavra diz, elas foram atraídas até este lugar. Oh, Pai, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra e colocá-la em prática, Deus, no decorrer das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, guarde cada um aqui, Deus, nessa noite, no decorrer dessa semana, que o Senhor, ó Pai, possa estar conosco, iluminando, ó Pai, os nossos pés com a Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos guardar o Teu Evangelho em nossas vidas e replicá-la, ó Pai, diante dessa sociedade que tem se levantado, Pai, em nome de Jesus. Guarde a Tua igreja, guarde os casais, meu Deus, em nome de Jesus. Guarde os nossos filhos, guarde as nossas crianças. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, meu Deus, todo o mal que tem se levantado, que tem se projetado contra a família. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, oh, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita, Senhor, que tenhamos uma semana em Tua presença. Leve-nos para as nossas casas, meu Deus. Guarde, ó Pai, a nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê, diz amém? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um. Você crê? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.